é pôr a casa em ordem. Diga assim, colocando a casa em ordem. Quando nós olhamos para a palavra, o Senhor diz para nós examinarmos a nós mesmos, amém? A melhor reflexão, a melhor posicionamento que todos nós podemos ter, não são aquilo que as pessoas vão falar a nosso respeito, ou aquilo que nós podemos ou não fazer ou falar, segundo os outros pensam. Mas a pessoa inteligente, racional, a pessoa da fé, ela avalia a sua própria vida no Espírito Santo. É nós mesmos que avaliamos a nossa conduta segundo os princípios da palavra. E quando fala sobre isto, houve um momento, um homem de Deus, que precisava de uma mudança. Ele tinha recebido uma notícia ruim. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 38, versículo de número 1. Isaías 38, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na tua presença, ó Deus, para louvar o teu nome neste tempo em que o Senhor nos escolheu para sermos bênção e sermos abençoadores, provocadores de milagres. Pai querido, que o Senhor venha, meu Deus, agora nos nutrir com esta palavra que nós lemos, nos ensinando, meu Pai, a cada dia a buscarmos a tua presença e fazermos o que for necessário para nos mantermos de pé. Fala conosco, conceda os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento e de espírito. Nós esperamos a tua resposta, em nome de Jesus. Amém? Primeiro dia da semana, conforme o Guilherme falou, faz toda a diferença nós buscarmos a Deus, a presença de Deus no primeiro dia da semana, porque nós podemos colocar como a casa em ordem. Quando fala assim para colocarmos a casa em ordem, alguém fala assim, puxa, lá vem uma palavra dura, lá vem o sarrafo, como que é? Lá vem um chicote, nada disso. Jesus nos ama, diga para o Senhor te ama. Amém? E por Ele nos amar, Ele nos corrige, Ele nos instrui. É mais fácil para um filho receber uma repreensão do que o pai dar uma. Porque às vezes o pai não quer repreender o filho. O pai não quer deixar o filho triste. Se possível fosse, os pais que estão aqui sabem, deixaria o filho fazer tudo o que ele quisesse, mas não dá. Dá? Não, porque o filho pode se machucar. Sim ou não? Pode ter problemas na sua vida. Um filho pode se machucar quando é bebezinho. Sim ou não? Numa queda. Mas um filho pode se machucar quando ele amadurece. E ele já acha que sabe tudo, que pode tudo e que não precisa mudar em nada. Aí é mais difícil. Por quê? Porque às vezes ele está forte. Imagina um jovem, uma pessoa muito forte, saúde física, vigor físico, com a sua mente boa, conseguindo pensar, conseguindo raciocinar, conseguindo andar, conseguindo até voar. Para você falar para uma pessoa nesta condição, que ela precisa ter alguma mudança e que precisa colocar a casa em ordem, a pessoa vai reagir no mínimo de uma maneira negativa, não com aquele que fala, mas na sua própria vida. Porque quando nós recebemos uma palavra que nos orienta a ter alguma mudança, é porque Deus está olhando para nós com carinho, está olhando para nós com amor, porque Deus nos ama, amém? Rei Ezequias adoece, próximo da morte. Muitas pessoas só pensam na vida quando elas estão próximo da morte. Mas nós que estamos com saúde, você pensa em morrer? Quem pensa em morrer aqui? Ninguém pensa em morrer. Mas quando uma pessoa está doente, ela pensa que vai morrer, sim ou não? Porque ela está doente. Mas todos nós sabemos que não é só pessoas que estão doentes que morrem, ainda que é uma possibilidade maior. Mas todas as pessoas podem morrer de qualquer jeito, um acidente, sei lá, as coisas que a vida mostram que pessoas morrem até com saúde. Por isso, quando o profeta Isaías vem diante de Ezequias e fala assim, ó, coloca a tua vida em ordem,
porque você vai morrer. Ele estava dizendo assim para o profeta Ezequias: você não tem mais possibilidade de correr nem para cá e nem de adiar, é para colocar a casa em ordem agora. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Coloca a casa em ordem agora. Você não sabe se você vai morrer hoje ou se você vai viver durante muito tempo. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia exato que nós vamos morrer. Então, nós vivemos e colocarmos a casa em ordem é agora. É nesse exato momento. É vivermos o melhor para nós mesmos. Porque se Deus está mostrando para nós que é para nós colocarmos a coisa em ordem, a casa em ordem, é porque alguma área da nossa vida não está bem. Mas imagine que em todas as áreas da sua vida sejam bem hoje. Pode acontecer, sim ou não? Você está andando bem no teu casamento, na sua casa, na sua família, na sua vida intelectual, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Imagine que em todas essas áreas você esteja bem. Você precisa colocar em ordem? Não, só aperfeiçoar. Só melhorar, sim ou não? Mas vai que em uma destas áreas você está negligenciando, coloque em ordem. Se você está negligenciando na vida financeira, coloque em ordem. Porque às vezes é muito fácil alguém querer colocar alguma coisa na tua conta, sim ou não? Porque às vezes a pessoa acusar você de algo que você não fez, ou pior, acusar de você por uma negligência que ela teve, e em detrimento desta negligência, deste mal que ela fez, cometeu contra ela mesma, colocar a culpa em alguém é mais fácil, sim ou não? É mais fácil. Imagina uma pessoa que ela sai de um imóvel, ela entra em um imóvel novo, e ela vai morar, seja de aluguel, seja porque ela comprou. Quais são as primeiras obrigações que ela tem? Vamos lá? Passar o que para o nome dela? Luz e água, sim ou não? Porque são coisas emergenciais, sim ou não? Se a pessoa não passa para o nome dela, e o antigo proprietário, depois de 2 meses, 3 meses, vai lá e pede para tirar o nome dele. E para tirar o nome dele tem que bloquear a conta, sim ou não? Depois de 2 meses bloqueia a conta e corta a água da conta dessa pessoa e corta a luz dela. Imaginou isso? Quanto tempo depois de? Quanto tempo? 60 dias, sim ou não? Imagina se essa pessoa tem uma criança que agora está morando lá. Essa pessoa não passou a conta para o nome dela, por quê? Vamos considerar que é por negligência? Porque se eu tenho tutores, se eu tenho pessoas que eu cuido delas, no mínimo eu teria que ter a responsabilidade, pelo menos para esses 2 passos. Mas aí é mais fácil eu colocar a culpa naquele que bloqueou. É ou não é? Mas de quem que era a responsabilidade? É quando alguém olha, você sai de casa e vai viajar. Você olha o teu carro. E você observa que no teu carro, um pneu, diga um pneu. Você olha e você vê que ele está meio careca. Ele está debaixo daquela risquinha, que agora os pneus têm um risquinho, da margem de segurança, sim ou não? Tem o risquinho da margem de segurança. Aí a pessoa, vou gastar R$600, R$800 no pneu. Eu vou viajar, eu estou no limite para viajar. Olha só, estou no limite para viajar. Se eu gastar 800, eu não vou conseguir viajar. Mas a pessoa não pensa, se eu não gastar 800, 600, 500, sei lá, 300, esse pneu pode furar ou pode explodir na estrada. E aquela viagem que ficaria barato, pode ficar muito caro ou levar até pessoas à morte, sim ou não? Ela para na estrada. Um comando para ela e o policial olha, e esse pneu não tem como rodar. Autua a pessoa, vamos apreender o veículo. Mas eu estou com toda a compra, eu tenho criança no carro, a minha mãe de idade, não sei o quê, o senhor não tem compreensão. De quem que é a culpa? Do policial ou aquele que não colocou pneu? De quem que é a culpa? 99% vai falar que é do policial. Porque tem uma velhinha no carro, um velhinho de 80 a 90 anos de idade, tem uma criancinha que não estava nem
na cadeirinha, estava no colo, mas a culpa de quem que é? Pois é. Quando nós falamos em quando Deus fala para nós colocarmos a casa em ordem, é porque nós temos que avaliar todas as possibilidades. Em que área que nós podemos estar negligenciando? Pode ser que hoje nós estejamos muito bem, diga graças a Deus. Mas pode ser que amanhã não. É amanhã que nós vamos ter que colocar a casa em ordem. Por isso que Deus fala para nós examinarmos a nossa vida todos os dias. Por isso que quando Deus fala nessa palavra, Ele diz para que nós, quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, irmãs, quando você vai receber uma visita na sua casa, meus irmãos, o que você faz? Por que você arruma a casa? Para receber a visita, para que a visita não fale mal de você. Para que a visita não olhe para a tua casa e fale assim, nossa, eu fui na casa da pessoa, estava um chiqueiro. E às vezes a pessoa fala assim, eu fui visitar o irmão, a irmã, mas o filho dele é pequeno. Filho pequeno dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, às vezes não dá para arrumar toda a casa. Por isso que a gente fala assim, vai visitar alguém, avisa, né? Estou indo visitar, para a pessoa dar pelo menos uma ajeitadinha, passar um pano, recolher os brinquedos, tirar a sujeira do pó, né? Porque alguém vai falar mal. Então, quando nós vamos receber uma visita, nós limpamos, nós arrumamos para que a pessoa não saia falando. Mas quando nós estamos atrapalhados, nós damos a seguinte desculpa: entra, sente, fique à vontade, mas não repare na... Sim ou não? Quando nós chamamos a presença do Espírito Santo, é difícil nós falarmos para Ele, Senhor, não repare a bagunça. A bagunça que nós às vezes fazemos na nossa vida espiritual. Não orando, não lendo a palavra, não buscando aquilo que Deus nos chama para buscarmos. Por quê? Porque às vezes dá trabalho. É mais fácil eu pedir para alguém orar, para alguém falar da Bíblia, do que eu ler a palavra. Quando nós estamos andando e a nossa caminhada, às vezes, ela traz uma certa tribulação, um certo cansaço, e quando Deus fala para nós colocarmos a nossa vida em ordem, na vida financeira principalmente, é muito difícil. Porque chega numa sexta-feira, pensa comigo, sextou, acabou o dia, e a gente quer fazer o quê? Eu vou cozinhar? Não. Vamos comer uma pizza? Acabou o tempo da pizza de R$20, quem lembra? Eu passei em frente a uma pizzaria um tempo, e eu vi lá a pizza a R$26. Falei, R$26? Conversando com meu cunhado, com o pessoal, vamos comer uma pizza? Vamos. Passei no lugar, vi a pizza a R$26. Falei, vamos comprar 4. R$26, comprar 4 pizzas? A gente vai comer até acabar toda a fome do ano. Quando chega a pizza, meu Deus do céu, você corta, aí você vai comer, você coloca na boca e fala, Pessoal, é o seguinte, finge que está boa e come. Ou pizza ruim, ou negócio ruim. Nós queremos coisas boas. Quem gosta de coisa ruim, levanta a mão. Te peguei. Foi por osmose, né? Perdão. Todos nós gostamos de comida boa, pizza boa. Mas quanto custa uma pizza boa? Né? 50 para cima. Uma pizza mais ou menos 80. Uma pizza boa 120. É o que a gente vê, o preço. Sim ou não? Se você tivesse dinheiro, qual que você escolheria? A mais ou menos ou a melhor? A melhor. Mas às vezes nós não temos dinheiro. Mas nós queremos é onde nós desarrumamos a nossa vida financeira. É mais fácil pular uma sexta-feira e deixar para outra e comer uma pizza melhor, do que você comer naquela sexta-feira uma pizza melhor e ficar cheio de conta para pagar. Sim ou não? Coerência.
Mas às vezes a barriguinha aguenta, eu quero uma pizza, e ela fica falando toda hora, come uma pizza, quem gosta de pizza? Eu estou falando para quem gosta de pizza. Eu, se fosse a minha escolha, eu comeria pizza todo dia. Eu gosto de pizza demais. Só que a idade que eu já tenho, não dá para comer pizza todo dia, senão eu vou morrer antes do tempo. Agora, nós temos que ser coerentes na nossa vida financeira. E é um momento que nós temos que colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem na vida financeira é fácil ou é difícil? É muito difícil. Porque nós queremos comer bem, nós queremos viajar bem, nós queremos sair bem, nós queremos um carro bom. Colocar a vida financeira em ordem é muito difícil. Então nós precisamos da ajuda de quem? De Deus. Colocar a vida sentimental em dia é fácil? Não é. Porque você está com uma pessoa em que a Bíblia ensina que nós temos que amar a pessoa e não esperar o amor que ela dá. Ah, mas eu quero que a pessoa me ame, eu quero que ela faça tudo por mim. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer por ela. Então há um momento que nós precisamos visualizar como colocar essa vida em ordem. Por que que nós devemos colocar a vida em ordem? Por quê? Em primeiro lugar, porque o Deus da Bíblia é um Deus de ordem. Diga para o teu irmão, o Deus da Bíblia é o Deus de ordem. Qual então, ou qual o momento que por que nós devemos colocar a nossa vida em ordem? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as, somente até aí, até o versículo 21, fala sobre a ordem que Deus coloca sobre as coisas. No capítulo 2, versículo de número 7, coloca por favor, Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus, o Deus da criação, é um Deus de ordem. O céu, a terra, tudo que nela há, foi colocado na sua devida ordem. Em um país, talvez agora que você vai, lá esteja noite, e aqui está dia. Mas todos os lugares do mundo têm dia e noite, todos os lugares. Alguns lugares a noite é um pouco mais clara do que aqui. Mas todos os lugares do mundo há dia e noite. Na formação do homem, quando Deus formou o homem, ele viu que na formação do homem faltava vida. O homem não tinha vida. Então ele vai agora e sopra sobre o homem o fôlego de vida. Por que que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem? Colocar a nossa casa em ordem? Porque tem pessoas que não estão mais vivendo. E por que que às vezes a pessoa chega ao ponto e falar assim, uma coisa muito ruim, eu não quero mais viver. Pessoas que vocês já viram, que desistiram da vida, ou querem de alguma forma mudar a vida do seu jeito. Você viu como aumentou a quantidade de pessoas que são acumuladoras? A pessoa acumula de tudo. Ela passa na rua e vai trazendo as coisas para casa. O que será que passa pela cabeça dessa pessoa? Não dá nem para a gente entender. Não dá nem para a gente compreender. Às vezes nós nos tornamos acumuladores, não de pegar os lixos da rua, ou animais de rua, e levarmos para dentro de casa. Mas nós passamos a acumular coisas que nós não temos necessidade de tê-las, trazendo um problema financeiro. Passamos a acumular hábitos que nós não temos necessidade de ter esses hábitos, que nós já tínhamos lançado fora, e que nós acabamos trazendo problemas para dentro de casa, junto da nossa esposa, junto dos nossos filhos, da nossa família. Por que nós somos acumuladores? Há uma deficiência espiritual. Há uma deficiência em uma das áreas da nossa vida que nós precisamos colocar em ordem. Então, por que que nós devemos colocar a casa em ordem? Em primeiro lugar, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus de ordem. O nosso Deus é organizado. Diga para o teu irmão, seja organizado, como o seu Deus é organizado.
Quando nós administramos a nós mesmos, a nossa vida passa a ser mais promissora, a nossa vida passa a ser mais agradável e tudo aquilo que nós vamos fazer é facilitado. Imagina você, quando chega numa casa e você vê que no quarto tem a cama, e a pessoa deixa o sapato, ou quando você vai andar, deixa a gaveta aberta. Quem tem mania de bater nos cantos de casa? Tem pessoas que têm mania, não pode ver um canto que bate, né? Você ouve. Você está lá no outro cômodo, você ouve, fala, ixi, já bateu de novo no canto. Tem gente que não pode ver uma quina, é uma quina da pia, é uma quina do... Ela bate em tudo quanto é lugar, a pessoa é meio desastrada, não calcula muito bem, né, pode desviar. Quando nós passamos a colocar a nossa vida em ordem, a nossa vida fica mais promissora. Imagina você acordar e falar assim, bom, eu não tenho dificuldade financeira. Bem ou não está bem? Bem. Você não vai precisar preocupar com a sua vida financeira. Você está bem com a tua esposa, você não precisa preocupar com a tua esposa, porque você está bem com ela, com o teu marido, com a tua família. Na sua empresa você está bem. Existe e surge alguns problemas, tá bom. Mas você está bem. Surgiu um problema financeiro, mas você está bem financeiramente. Promissor, você está promissoramente estável. Então, quando Deus vem falar conosco, para nós colocarmos a nossa casa em ordem, como ele falou com Ezequias, porque Ezequias iria morrer, sim ou não? Mas você também vai morrer um dia. Quem vai morrer um dia diz amém. Pode demorar mais um pouco. Quem quer que demore mais um pouco? Todo mundo quer que demore mais um pouco. Nós vamos morrer, nós vamos morar com Deus a vida eterna. Mas pode demorar um pouco, pode demorar mais 50 anos, 60 anos, 70 anos. Contagem regressiva. Eu já estou na contagem regressiva. Eu não vou viver mais os 60 que eu tenho. Eu vou viver pelo menos, sei lá, mais uns 40. Ficar um velhinho gagá, até é chato. Mas eu quero viver pelo menos mais uns 40 anos. Quando a gente olha o significado da vida, a gente precisa ter uma vida com qualidade. Diga para o teu irmão, vida com qualidade. Uma vida promissora, uma vida calculada, uma vida boa, para você chegar na velhice, conseguir erguer um copo, conseguir abaixar sem travar a coluna, se bem que os jovens também abaixam e travam a coluna. Mas nós temos uma vida de qualidade, uma vida promissora. Por quê? Porque o mundo está em desordem. O livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, mostra a desordem que o mundo estava, a desordem que o mundo está e a desordem que o mundo vai ficar. Olha lá, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre nós, onde Satanás habita. Mas alguns poucos dias tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando então em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, vale a pena colocar a vida em ordem. A Bíblia diz para nós conquistarmos o prêmio da soberana vocação, antes nós precisamos vencer a corrida, a carreira da fé. Tudo que foi criado, tudo que será criado é no mundo espiritual. As coisas primeiro se estabelecem no mundo espiritual, para que depois elas concretizem no mundo material. Primeiro Deus criou o homem, depois de ele ter criado todas as coisas para manter o homem, depois ele criou o homem. Olha a ordem. Ele viu que o homem não estava bem, ele soprou fôlego de vida sobre o homem. Ele soprou sobre o homem vida. E nos evangelhos diz que Jesus ele veio para nós termos vida
e vida com abundância. É vida sobrando. Tem que sobrar alegria na tua vida. Eu quero profetizar isso. Alegria sobre a tua vida. Prosperidade sobre a tua vida em cada uma das áreas, na presença do Espírito Santo. Eu quero profetizar prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade sentimental em toda a área da sua vida, para que você seja esta pessoa promissora. Pode observar que nesse texto que nós lemos de Apocalipse, ele encerra dizendo: ao que vencer darei o nome, ao que vencer darei a vida eterna. Nós precisamos vencer. A igreja, ela foi chamada para vencer, a igreja foi chamada para subestabelecer, a igreja foi chamada para colocar sobre outras pessoas a possibilidade delas também terem vida. Nós podemos subestabelecer esse poder para as pessoas, dizendo que está sobrando unção, que está sobrando possibilidade. Nós somos a pessoa, nós somos a igreja que Deus chamou, nós somos a última igreja, nós somos a geração pela qual o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse texto que nós lemos fala a igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo, eles se afastaram de Deus e recusaram a ouvi-lo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós recusando ouvi-lo, o que está fazendo você a ter esta recusa em ouvir a Deus? Será que talvez é a desordem na vida financeira? Você chegou até um ponto altruísta, egoísta, em achar que a tua vida é o dinheiro que você tem? Será que é o status que você conquistou, a inteligência, a formação que você tem? É muito simples nós denotarmos e olharmos para todas as situações e sairmos culpando pessoas. É muito fácil. Nós precisamos nos ocupar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se ocupe em oração. Se ocupe em buscar a presença de Deus. Se ocupe em melhorar na presença do Espírito Santo. Se ocupe. Nós somos pessoas que nós aprendemos que o Senhor é suficiente na nossa vida, sim ou não? Mas a igreja, ela foi começando a criar ídolos. Homens, super-homens, super-mulheres. As pessoas começaram a olhar os pastores das igrejas, eu me coloco nisto, como os super-homens, como as ovelhas, como o pastorzinho, aquele quieto. A Bíblia não mostra sobre isso, irmãos. Se as pessoas começarem a olhar na Bíblia o que era um pastor, o pastor, ele enfrentava o leão, o pastor enfrentava o urso, o pastor, ele era duro na palavra, ele era irredutível na posição. As pessoas querem um pastor cordeiro, um pastor ovelhinha, que abaixa a cabeça, que não pode fazer nada, não pode fazer nada, não pode aparecer nada, tem que ter uma vida de cativeiro. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Nós somos de guerra, irmão, sabe? Então, você é uma pessoa de guerra. Amém? Você é crente, você é uma pessoa de guerra. O crente é guerreiro. Se ele tiver que enfrentar o leão, ele vai enfrentar o leão. Todos os dias tem o crente vai matar o leão que aparecer na frente dele. O crente é de guerra. A pessoa pensar, ele é crente, eu vou pisar nele. Não vai pisar, não. Tudo tem um limite. A Bíblia ensina que tudo tem um limite. O casal tem que se entender, sim ou não? Porque é muito fácil eu chegar para minha esposa e falar assim, mas você é crente. Tem muita mulher, tem muita esposa de marido que não é crente, e o cara joga na cara dela, mas você é crente, mas você não é, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Vão para a igreja? Não, você vai para o inferno. E às vezes a pessoa fica se subjugando, fica se doutrinando sobre aquele que não tem a palavra, e fica se submetendo a um jugo. Enquanto Deus nos chama para sermos livres, digam amém. Na nossa vida financeira a mesma coisa. Você não tem que se submeter àqueles que querem te escravizar. Se prepare, faça cursos, melhore a sua vida profissional, prepare a tua empresa para não ficar preso em um contrato onde pessoas começam a mandar até dentro da tua empresa. Não, esteja preparado para que você possa fazer as mudanças necessárias. Então, quando Deus fala para colocar a coisa em ordem, vai muito adiante. A igreja de Pérgamo, ela recusou ouvir a Deus.
ela recusou ouvir a doutrina. Então, a pessoa está simplesmente andando porque um fez. Imagina uma pessoa que ela pensa assim, ó, um está fazendo e não está acontecendo nada. Olha só as pessoas. A pessoa está adulterando, não está acontecendo nada. A pessoa está roubando, não está acontecendo nada. A pessoa está sendo desonesta, não está acontecendo nada. Aos teus olhos. Mas aos olhos de Deus já aconteceu. O rebelde, aos olhos de Deus, o Senhor julga, e o julgamento de Deus é determinado. Quando Saul começou a se rebelar, o que Deus fez? Rejeitou Saul. O Senhor chegou no mundo espiritual e falou assim, ó, eu tenho rejeitado Saul, e agora eu vou colocar outro rei no lugar de Saul. Pronto. Você não tem que ficar debaixo de obediência de uma pessoa que está rejeitada. Você tem que obedecer os princípios da palavra de Deus, sim ou não? E nós, quando colocamos a nossa casa em ordem, nós aprendemos esses fatos. A igreja de Pérgamo, o Senhor estava começando a rejeitar aquelas pessoas, porque elas estavam se recusando a ouvir a palavra de Deus. Porque um dia nós iremos morrer. Fala para o teu irmão, um dia você vai morrer. Nós só não sabemos como. É uma realidade que nenhum de nós devemos deixar de pensar, que o nosso dia também vai chegar, e a morte é um caminho sem retorno. Algumas pessoas falam assim, mas eu terei outra oportunidade. Uma religião fala que eu terei outra oportunidade, outra religião fala, mas o livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz assim, enquanto ao homem compete morrer uma única só vez, depois disso segue só uma vez. Ninguém vai morrer duas vezes, é uma vez só. E não adianta achar que você vai voltar depois num cachorrinho, que alguém vai te adotar, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai voltar num gatinho, não vai acontecer. Vai morrer só uma vez. Então o tempo do juízo é agora. É agora que a gente tem que pensar em todas as coisas. É agora que você tem que pensar em melhorar de vida. Diga, ter vida melhor. Diga, ter vida em abundância. Mas qual a casa que nós devemos colocar em ordem? Pergunta para o teu irmão, qual casa que tem que colocar em ordem? A casa onde a gente mora. Paulo, ele fala, a epístola de Paulo ao Timóteo, ele ensina exatamente sobre as qualificações ao episcopado. Se estiver em ordem, o Espírito está lá. É o triste exemplo de Ló. Se uma pessoa, o Senhor fala lá a Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas quando a pessoa, ao receber uma incumbência da parte de Deus, ela precisa cuidar da sua vida espiritual. Porque se a pessoa cuidar da sua vida espiritual, tudo vai estar bem. Há um momento na vida de Ló que não souberam cuidar muito da vida espiritual e colocou toda a família em jogo e teve um problema. Há uma lição muito forte da casa de Zaqueu, onde Deus pôde mudar a casa de Zaqueu, e Deus mudou a minha casa, e pode mudar a tua também, amém? A tua família pode ser muito abençoada da parte de Deus, e nós podemos cuidar da nossa casa como corpo físico. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala que nós podemos e devemos cuidar do nosso corpo físico. Olha o que está escrito, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, as coisas que contaminam o corpo, elas não devem entrar. Nós só devemos fazer coisas que ajudem o nosso corpo a melhorar, para que o teu corpo seja sadio, para que você possa ter uma vida de qualidade, para que você possa realmente viver. É muito ruim você não conseguir viver. Sabe aquele dano que você tem no corpo, que às vezes uma pessoa que fumou a vida inteira, viveu a vida inteira, eu estava vendo entrevistas de duas pessoas esses dias, eu via uma fala do Chico Anísio, e a pessoa perguntava para ele, do que você se arrepende, de toda a sua vida? Ele falou assim, eu não me arrependo de quase nada, mas uma só eu me arrependo, de ter fumado. Né? Todo mundo sabe, ele viveu os últimos dias dele, os últimos anos da vida dele, muito ruim, porque o pulmão dele estava comprometido e não tinha cura. Viveu, não respirava direito, não falava direito, não andava direito. E um outro cantor, esses dias aí, eu ouvia ele falar que ele teve um problema de pulmão, canta, né? E não podia cantar, porque o pulmão dele estava comprometido, porque agora é moda, umas pessoas fumam cigarro, não vai fumar cigarro, e vai fumar aquele eletrônico, né? Sem a pessoa imaginar
No câncer de mucosa de boca, eu já atendi pacientes no tempo de estágio, em que olhei para a pessoa e falei assim, olha, eu não quero te assustar, mas procure um especialista tal. Você fuma? Fumo não, mas eu parei de fumar, só estou com aquele eletrônico. Falei, então eu vou recomendar a você que você pare. Você está com uma mancha significativa no teu palato. Isso pode ser um indício de câncer. Então procure um especialista, mas você pode ter problemas. Eu vi essas duas pessoas falando muito sobre isso, porque não cuidaram do corpo. E não cuidar do corpo também é pecado. Exagerar no cuidado também é pecado. Por isso que a Bíblia fala sobre moderação. Diga assim, moderação. Eu não vou deixar de comer algumas coisas que eu gosto, porque alguém disse que eu não devo comer. Se eu estiver com a minha vida, você faz todos os seus exames. Imagina, né? A pessoa faz os exames dela, igual um amigo que chegou esse dia, eu fiz todos os exames, e ele passou por um momento muito difícil, e ele falou assim, está tudo em ordem. Eu falei, maravilha, agora você já pode morrer com saúde. É melhor a gente morrer com saúde, sim ou não? Porque quando a gente for, a gente faz Jesus, eu guardei o corpo que eu tinha. Então morrer com saúde é muito melhor. Cuidar, nós temos que aprender a cuidar de nós. Você tem que aprender a cuidar de você da mesma forma como as pessoas cuidam da sua vida. Amém? Tem bastante gente que cuida da sua vida, sim ou não? Tem bastante gente que cuida da sua vida. Aprenda a cuidar da sua casa, do seu corpo físico, como essas pessoas cuidam da sua vida. Casa espiritual. Jesus, ele fala no livro de Provérbios 23, 26, ele fala assim, dá-me o teu coração, filho meu. O nosso coração, os nossos desejos, olha lá, os nossos sentidos, se nós dermos o coração, olha lá, e os teus olhos observem os meus caminhos. Se nós dermos o nosso coração para o Senhor, o nosso coração, no sentido de alma, por onde entra o sentido da vida são os olhos. A pessoa cobiça o que os olhos dela vê, o que a mente dela já conhece. Então uma pessoa, se ela colocar o coração dela em ordem, se ela colocar a vida espiritual em ordem, permitindo que Deus conduza, então hoje Deus está nos chamando para nós colocarmos a nossa casa em ordem. Em terceiro lugar, como pôr a casa em ordem? Como pôr em ordem a casa do nosso coração. Como pôr em ordem a casa do nosso coração. Você já ficou com ódio de alguém? Já. Sabe quando nós vemos que nós ficamos com ódio? Quando a gente vai assistir um seriado de TV, eu sempre falo desse seriado que eu acho ele bastante interessante. A Casa de Papel, quem já assistiu? Quantos aqui torceram por eles? Dá certo. Os caras são do bem ou do mal? Eles estavam fazendo o quê? Roubando. Olha como o nosso coração é perverso. Você começa a ver aquilo ali e falou, meu, esse cara tem que dar certo, ele é muito bom. E o cara é bandido, mano. E a gente torce para ele. Quantas vezes a gente está assistindo um filme e a gente está torcendo para o bandido dar certo e para o mocinho dar errado? Nosso coração está corrompido. Sim ou não? E quando a gente está com tanto ódio no coração, e que fala, para mim, se essa pessoa morrer, não vai fazer falta. É claro que às vezes não vai fazer falta, mas a gente precisa falar essas coisas. Pensa que é melhor, não fale. Porque quando está no pensamento, é entre você e Deus. Quando você fala, você está transmitindo a ideia para outras pessoas. Então nós podemos colocar em ordem a casa do nosso coração, tirando o lixo do ódio. Tirando o lixo dos maus pensamentos, das lembranças torturantes. Sabe uma lembrança que você tem da tua vida, do passado, alguma coisa que não foi bom e aquilo tortura você ainda, que deixa você com raiva? Sabe quando você começa a pensar e você está sozinho pensando, daqui a pouco você começa a ficar com ressentimento e parece que voltou aquele momento que você, mas eu já perdoei. Por que está isso? Porque você está nutrindo. Isso é tirar o lixo do passado, nós temos que tirar, nós temos que remover do nosso coração algumas coisas que estão fazendo com que a nossa vida não ande. A nossa vida fica freada por conta de alguns acontecimentos ou de algumas pessoas que não tem mais nada a ver com a tua vida. Você já está tão longe dessas pessoas, você não tem mais convivência com ela, até quando alguém fala delas para você, você fica irado. Você já liberou perdão. Só que trazer à memória
Aquilo que te faz ou que te fez alguma coisa ruim é tortura. E essa tortura, às vezes, nós fazemos conosco mesmo. Quando nós permitirmos alguém trazer notícia de pessoas que um dia foi o mal da nossa vida. A pessoa traz uma notícia para você, mas ela foi o mal na tua vida. Eu não quero saber disso daí. Eu não quero saber dessas pessoas. E o que você falou? Para mim essas pessoas morreram. É o que a gente fala, sim ou não? Nosso coração está amargurado. Então, a Bíblia diz, se não concordar para não dar os dois juntos, não anda mais junto e está tudo bem, está tudo certo. Então, nós precisamos deixar que Deus transforme o nosso coração por completo. Louve ao Senhor com o teu coração. Exalte o nome dEle, Ele vai se agradar. A Bíblia diz que quando nós nos agradamos, ou se agradamos de Deus, das coisas de Deus, Ele inunda o nosso coração com alegria. E para finalizar, inunde completamente o seu coração. Inundar. Imagina o teu coração inundado com a presença de Deus. Você adora Deus na beleza da tua santidade, não importa onde você está, porque o teu coração está inundado com a presença de Deus, o teu coração está inundado com a palavra. Inunde o teu coração com a fé em Deus, acredite que aquela situação vai mudar, de uma forma ou outra nós somos igreja, e Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa família. E eu terminei a reunião hoje, coloquei o Tota para orar, e o Tota falou uma coisa na oração dele: eu creio, Senhor, que já está dando e vai dar tudo certo. É isso que vai dar certo, porque nós estamos inundando o nosso coração com a paz de Deus que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela cuidará do nosso coração. Inunde o teu coração com o poder de Deus. Ainda não deu certo, mas vai dar certo. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. As portas ainda não se abriram, mas ela vai se abrir. O projeto ainda não terminou, mas vai terminar. Tudo aquilo que você apresenta de Deus, regando com o poder do Espírito Santo, vai acontecer. Amarre o valente, coloque ele no devido lugar dele, coloque a tua casa em ordem, porque você colocando a tua casa em ordem, você estará resistindo ao mal e ele vai fugir de você. E quando o inimigo fugir de você, a glória do unigênito do Pai vai se manifestar e a tua vida vai ser muito abençoada. Quem quer dessa forma, diga amém, aplaudam Jesus e glorifique o nome santo do Cordeiro. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.